Fala, viajante! Você já teve um problema com voo, com companhia aérea, voo atrasado, cancelamento, overbooking? Já teve algum problema desse? E hoje nós vamos apresentar... Já teve, Tony? Hoje nós vamos apresentar para você uma maneira rápida, simples e fácil de você receber uma indenização por algum problema que você já teve ou que você tiver em algum voo de uma viagem sua. Está interessado? Fique com a gente até o final desse vídeo que você vai ter uma surpresa muito legal hoje. Solta a vinheta! Solta a vinheta! Ah, moleque! Ah, moleque! Isso aí, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo o vídeo. Nós somos o canal Partiu Por Aí e nós hoje estamos iniciando uma coisa um pouquinho diferente. A gente já vinha prometendo para vocês que nós faríamos vídeos de tutoriais. E nós escolhemos um assunto muito importante para começar a nossa sessão de tutoriais do canal. Você já teve problema com voo? Você já teve problema com voo, Flávio? Vários problemas, já tive várias vezes. E isso é de tirar a paz. Quando acontece na ida, então, é uma catástrofe, não é? Mas tem um jeito da gente resolver essas coisas e esse é o primeiro tutorial do nosso canal. Flávio vai mostrar pra gente. Fala pra gente, Flávio, do que é a AirHelp. Fala aí. Então, pessoal, existe uma forma rápida, simples e fácil de você recorrer de algum problema que você teve no voo, né? Exemplos que eu já falei: atraso de voo, cancelamento, perda de conexão, overbooking e tudo mais, tá? E você recebeu uma indenização por isso. E sabendo disso, eu acredito que a partir de hoje, eu já tive vários problemas. A partir de hoje, se eu tiver um problema, eu vou ficar relaxado, sabe? Porque eu sei que eu tenho direito a uma indenização. E, assim, um custo, eventualmente, algum custo a mais que eu tiver, eu vou poder receber, ser ressarcido por isso, tá? Então, assim, relaxa, você está de férias. Férias não é para estresse, é no stress, né? Férias é para relaxar, Então, por exemplo, eu já tive um voo, era um voo Lisboa-Rio, estava marcado para as 9 da manhã, então eu cheguei ao aeroporto 6 da manhã, e quando eu cheguei ao aeroporto eu descobri que esse voo foi remanejado para 11 horas da noite, naquele mesmo dia. E aí o que eu tive que fazer? Tive que voltar para a cidade, que eu não ia ficar ali no aeroporto aquele dia todo, pegar mais um táxi para a cidade, arrumar alguma coisa para fazer. Eles me permitiram embarcar as bagagens, ainda bem, né? Dá menos um problema. Mas ficamos o dia inteiro na cidade e eu tive custos adicionais com deslocamento, com alimentação, etc. E eu não recebi um centavo por isso. Por quê, pessoal? Porque eu não sabia dos meus direitos. Então, esse tutorial vai ser feito em duas partes. Hoje, na primeira parte, nós vamos fazer algo muito rápido e mais sucinto, mais objetivo, para te dizer o que você tem que fazer se você tiver um problema. E na segunda parte, nós vamos detalhar parte por parte dos direitos que nós temos, que muitas vezes nem sabemos que temos, e o que nós devemos fazer para recorrer nesses direitos. Então, nós vamos falar aqui da plataforma AirHelp, que é uma plataforma em que você pode cadastrar uma necessidade, um voo seu, tá? Que você teve algum problema e a plataforma vai verificar se você tem direito ou não a uma indenização. E o que é melhor, sem custo nenhum, custo zero, você não paga nada. Se você tiver direito a uma indenização, a plataforma te cobra uma comissão sobre o valor que você recebeu, tá? E ela te repassa a diferença, ela recebe o valor e te repassa a diferença, tá legal? Então, tudo isso nós vamos falar aqui hoje, beleza, Tony? Show!
Show de bola? Beleza, e eu quero pedir, inclusive, licença aos nossos viajantes, o pessoal que acompanha o canal. Antes disso tudo, hein? Aciona o sininho, se inscreve no canal, tá? Isso ajuda muito a gente. Mas eu quero pedir desculpas a vocês, porque o meu sócio, ele veio muito mal vestido hoje para o programa. Campeão da América de novo. A gente tinha que colocar um dress code, né? Tinha que ter um padrão mínimo, porque assim fica muito difícil, Eu coloco a minha melhor roupa e ele veio desse jeito. Poxa vida. Seja bem-vindo, Vascão, à Série A. Estou precisando desses 6 pontos. Então, pessoal, eu queria deixar claro também que a questão aqui da plataforma Help, o que você obtiver aqui de indenização, essa indenização é sem prejuízo de demais demandas judiciais que você, por acaso, vier a interpelar, tá? Assim, eu não sou advogado, não entendo dessa questão de leis e tudo mais, você vai ter que ser assessorado por um advogado e tudo mais, mas, assim, em geral, existem as indenizações já padrão, nós vamos falar delas aqui, tá? Mas você pode pleitear um dano moral, alguma outra coisa que você quiser na justiça e tudo mais. A plataforma ela vai simplesmente intervir com a companhia aérea e falar, olha, esse passageiro teve esse problema aqui e eu quero uma indenização para ele. E essa indenização padronizada. Fala aí, Tony. Ô, Flávio, então o que você está querendo dizer é que se eu tiver um problema no meu voo, pedir a ajuda da AirHelp, receber uma determinada indenização, eu ainda continuo com direitos de entrar na justiça brasileira e requerer os meus direitos na justiça brasileira? É isso? Exatamente. Direitos complementares que não forem indenizados nesse caso aqui, tá? Perfeito. Beleza? Então, assim, pessoal, os problemas mais comuns: atraso de voo, cancelamento de voo, perda de conexão, tá? Então, um caso aqui recente, né? Você tem um voo e vai chegar na determinada cidade e aí de lá você tem que pegar uma conexão daí a 1, 2 horas. Esse voo atrasou 4 horas para chegar lá. Quando você chegar lá, a sua conexão já foi. E aí você perdeu essa conexão. A companhia aérea, ela vai te realocar num outro voo, tá? E aí esse outro voo vai chegar lá no destino tantas horas depois. Então aqui vai a primeira regra. Qual é a regra básica? A regra básica é quantas horas você chegou no seu destino a mais do que o originalmente planejado. Então você tem um voo Rio-Lisboa, que sai daqui do Rio de Janeiro, exemplo, né? Sai do Rio de Janeiro às 10 horas da noite e vai chegar às 6 horas da manhã em Lisboa. Tá certo? Vamos dizer que seja isso. Aqui, esse é o planejamento. Você comprou o bilhete para chegar às 6 horas da manhã em Lisboa. Você chegou ao meio-dia em Lisboa. Seja lá, né? Vamos discutir depois a questão do motivo, mas chegou às 6 horas depois. Então, esse é o tempo que você vai medir, tá certo? Então, isso vale, por exemplo, para cancelamento de voo. De cara, se o seu voo era hoje e a companhia te realocou num voo para amanhã, então, naturalmente, o seu voo vai chegar amanhã de manhã às 6 horas em Lisboa. E você vai chegar no outro dia às 6 horas da manhã em Lisboa, são um atraso de 24 horas. Você já tem direito à indenização, tá? Então, assim, a regra básica é quanto tempo você chegou de atraso no seu destino final. Um outro exemplo que já aconteceu comigo, o meu voo era direto. Eu comprei um bilhete, voo direto. A companhia mudou o voo para a conexão. E aí me fez esperar 3 horas no aeroporto para uma conexão que me fez chegar não sei quantas horas depois no meu destino. Sim. Eu fui, paguei um voo direto, fiquei com um voo de conexão, a companhia mudou a revelia da minha vontade, o meu voo que era direto para um voo de conexão, e eu cheguei diversas horas depois no meu destino do horário contratado originalmente. Flávio, olha só, as regras da ANAC com relação a atraso, essas coisas, elas são muito bem definidas.
Então, por exemplo, acima de determinadas horas de atraso na saída, há uma regra da ANAC que determina, por exemplo, que a companhia aérea tem que prover alimentação para você. Eu já passei por isso. Já recebi lá um voucherzinho para ir num restaurante do aeroporto comer. No caso de eu já imaginar um acionamento na AirHelp, eu perderia esse direito se eu usar o benefício, né, do meu direito que a ANAC me dá? Ou seja, se eu aceitei o ticketzinho de almoço, eu perco depois a possibilidade de reclamar pela AirHelp? Vamos analisar, sim, provavelmente sim, mas olha só, isso nós vamos falar na segunda parte, tá, do tutorial. Mas sim, então, tudo que você receber da companhia aérea é o seguinte: quando tem 1 hora de atraso, você já tem direito à internet, ligação para sua família, tá? E um lanche. E aí 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, a partir de 3 horas, 4 horas, você já tem direito a cada vez que vai passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você vai tendo direito a mais coisas, tá? Se a companhia te der um voucher de alimentação, se você fizer o pedido na AirHelp, ela vai dizer, já dei ele tantos dólares de alimentação, então ele vai bater no que você teria a receber, esse valor, tá? Então, ela já vai falar, já dei a ele 45 dólares, 50 dólares de alimentação, ele vai bater no valor que você tem a receber, tá legal? Mas isso nós vamos falar no segundo tutorial, na segunda parte, tá legal? Então, pessoal, falando isso Bom, então, pessoal, é o seguinte, existem 3 regras básicas que nós brasileiros estamos submetidos, tá? Uma regra é a da ANAC, a outra regra é da Comunidade Europeia e a outra regra é do Tratado de Montreal, tá? Que pega os outros países todos, muitos países, Estados Unidos e tudo mais. Então, a plataforma Help vai analisar o seu caso e vai verificar em qual dessas casos ele se encontra, ele se encaixa, e se encaixar em mais de um, ela vai tentar aquele que a indenização for maior para você. Só para você ter uma ideia, pela ANAC você tem direito a R$10 mil, um teto de R$10 mil. Pela Comunidade Europeia você tem 600 euros, e pelo Tratado de Montreal até 1.350 dólares. Tudo isso por passageiro, tá legal? Esses 2 valores que você comentou, em valores atuais, multiplica por 5, tá 5,3 hoje, mas bota aí por 5, quanto que seria, mais ou menos? Você falou em 600 euros? 600 euros dá R$3 mil. R$3 mil. 1.350 dólares dá uns R$7 mil, mais ou menos. Tá? E a ANAC até R$10 mil. Isso por passageiro. Então, vamos analisar como é que isso é feito. Isso é feito pelo código. Quando você compra uma passagem aérea, você recebe um código. Nesse código vai estar a sua passagem aérea e as pessoas que você incluiu. Por exemplo, o casal e mais um filho. Então, vai estar as 3 pessoas ali naquele código. Tá? Então, se você viajou, por exemplo, e a tua mulher comprou a passagem, mesmo que seja para o mesmo voo, mas num outro bilhete separado, num outro código, você vai ter que fazer uma demanda para o seu código e outra demanda para o código dela, tá? Mas, em geral, essas indenizações são por pessoas que estiverem voando ali naquela situação. Então, se você tem 4 pessoas no seu bilhete, e você recebeu uma indenização de 600 euros, vai ser 600 euros para cada uma das 4 pessoas, 2.400 euros. Tá? Isso é uma outra coisa muito importante. Fala aí, Tony. Eu faço um pedido, mas o que eu recebo é por pessoa, ou seja, o meu pedido, ele é por código de voo. É aquele código de voo. Sim. Nós vamos fazer a simulação, você vai entender. Quando você colocar o código, você vai colocar teu nome e ele vai dizer, tem mais algum passageiro nesse bilhete? Tem. Aí você coloca o nome do outro. Tem mais um? Tem. Mais um. Você pode ir colocando mais pessoas ali, entendeu? Ou seja,
se eu estou voando com alguém, mas por algum motivo, né? Eu fiz a minha compra e em separado, né? E eu tenho um código localizador. E essa pessoa que voa também comigo tem outro código localizador. Os dois têm que fazer pedidos diferentes na AirHelp, porque são códigos localizadores distintos, né? Exatamente. Mas, se, por exemplo, você vai comprar as passagens para sua família, né? E comprou todas as passagens no mesmo código localizador, você faz uma requisição só, mas vai receber aquele valor referente a cada um dos viajantes que estão nesse código localizador. É isso? Exato. Só que você tem que incluir no pedido as demais pessoas que estão no código. Você tem que avisar, né? Na hora de comprar o bilhete, você faz a compra. Sobre o mesmo código tem 4 pessoas. No site você vai colocar um pedido naquele código e vai discriminar as 4 pessoas que estão naquele bilhete, naquele código. E aí tudo que for recebido vai ser multiplicado por 4, tá? Tá. E aí, pessoal, quanto a AirHelp cobra? Ela cobra 30% do valor. 30% do valor de todo o valor recebido, de toda a indenização recebida. Então, se tiverem 4 pessoas, 2.400 euros, por exemplo, se a indenização for essa, ela vai receber 30% de 2.400 euros. E ela vai receber os 2.400 euros e vai te repassar a diferença, tá? Então, 30% é dela. Mas lembrando que, se você fizer um pleito e não ganhar nada, não receber nada, você não paga nada para a AirHelp. Isso é muito importante. Muito importante. Também existe um detalhe que você pode assinar o site da AirHelp, tá? E isso lhe dará direito a mais algumas coisas, tá? Como ficar em sala VIP do aeroporto e tudo mais. E se você for assinante do site da AirHelp, depois eu vou mostrar lá como é que a gente faz isso, você não paga a comissão da AirHelp num determinado pleito. Então, por exemplo, eu acho que para o Tony vale a pena. É uma assinatura de 20 euros por ano. Por exemplo, o Tony viaja muito mais do que eu, né? Então, talvez para ele vale a pena. Uma pessoa que viaja, está sempre viajando, para ela vale a pena, porque além dela ter mais benefícios, tá? Você vai ver ali quais os tipos de benefícios que você pode ter. E além disso, se você fizer um pleito, não vai ser descontado nada do seu pleito, você vai receber o valor integral, beleza? Fala aí. Beleza, Tony. Mas só para ter certeza absoluta, então a companhia aérea paga para a AirHelp pega os 30% que é dela e repassa os 70% que a gente tem direito. Não é isso? Então, quando a gente recebe aquilo que já é nosso. Não é daquele montante ainda ter que tirar. Não, eles já te dão um valor líquido, já descontado a comissão líquida. Perfeito. Como esse pagamento é feito, Flávio? Na hora que você fizer o cadastro no site, você vai indicar uma conta para você receber o valor. Pode ser uma conta de PayPal, pode ser uma conta de um banco internacional ou mesmo de um banco brasileiro. Tá? É só você cadastrar a sua conta do banco que você vai receber crédito em conta. Importante aqui você saber o seguinte: você vai indicar uma conta e a AirHelp vai depositar nessa conta. Todas as contas no Brasil são em reais. O Brasil não aceita contas em dólar ou outra moeda estrangeira. Então, todo o dinheiro que entrar numa conta do Brasil, uma conta brasileira, ele vai ser convertido para a taxa de câmbio do banco, que o banco está utilizando naquele dia, e vai acreditar em reais. Tá? Aqui no canal nós vamos falar das contas internacionais, que isso não acontece. Que você vai abrir, você pode, o Tony abriu na Wise, né? Uma conta na Wise. Então, você abre uma conta num banco desse, nós vamos falar desses bancos aqui em breve. Você, por exemplo, eu vou dizer, eu hoje abriria em tal banco, eu acho isso melhor.
Pô, esse aqui é bom para isso, aquele é bom para aquela outra coisa, tudo mais, esse aqui está cobrando tanto, esse está cobrando tanto, enfim, nós vamos tratar desse assunto. Mas assim, o assunto de hoje é como você recebeu uma indenização por um problema desses que nós colocamos num voo que você já teve ou num voo que você puder vier a ter no futuro, tá? Lembrando que cada país desse, a gente vai ter que detalhar isso no programa 2, no tutorial 2, você tem um prazo para recorrer. Então, determinadas situações você tem 2 anos, determinadas situações você tem até 10 anos para recorrer. Tá legal? Vamos falar disso no programa, na parte 2 do tutorial. Então, vamos em frente. Nós já falamos da ANAC, da União Europeia e da Convenção de Montreal. Vai aí mais uma dica. Saiba que, se na hora tiver algum problema, primeira coisa que você tem que fazer, perguntar à companhia aérea o que está acontecendo, qual foi o problema. E ela é obrigada a informar você por escrito essa questão, tá? E dependendo do tratado, ela tem que informar isso de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, 1 em 1 hora, tá? Te informar o que aconteceu e te dar uma explicação por escrito. E se você receber alguma coisa, algum benefício da companhia aérea, saiba que isso poderá ser ressarcido, descontado do seu ressarcimento depois. Então, o que eu acho que você deve fazer? Não assine nada, porque elas podem te dar $20 e mandar você assinar uma coisa lá que você está dizendo que você não tem, abre mão de todos os seus direitos futuros, tudo mais, tá? Então, fique ligado nessa questão, tá? Eu acho que é assim, você está viajando, você está de férias, você enfrentou uma situação de atraso, relaxa, tá? Tenta curtir o máximo o resto da sua viagem, o início da sua viagem e tudo mais, e depois se prepare com os argumentos para você pedir uma indenização futura. Fazer uma diferençazinha aqui também entre conexão e escala, são uma coisa básica, mas tem muita gente que não sabe. A conexão é quando o seu voo, o seu avião vai pousar num aeroporto que não é o seu aeroporto final, e você vai trocar de aeronave nesse aeroporto. E a escala é quando você simplesmente não troca de aeronave, você segue naquela mesma aeronave. Então você vai a Paris com uma escala em Lisboa. Seu voo vai aterrissar em Lisboa, vai ficar algum tempo, você não sai da aeronave, você não tira bagagem, você não faz nada, e segue no mesmo avião para Paris. Isso aí é uma escala. Se você tiver que trocar de aeronave, tá? Desce daquela aeronave, desce com as suas bagagens de mão dali e entra numa outra aeronave, isso daí já é uma conexão. Tá? Mais um conceito, overbooking. O que é overbooking? É quando a companhia aérea vende mais passagens, mais assentos do que é possível comportar na aeronave. E aí alguém vai ficar de fora. E isso acontece, tá? E como é que acontece isso? Você chega lá para embarcar, na hora de embarcar, a companhia aérea te avisa, você não vai poder embarcar porque está com overbooking nesse voo, nós vamos arrumar um outro voo para você. E aí, o que você tem de direito? A mesma regra que eu falei. Qual é o bilhete que você comprou? Ele sai daqui tal hora, vai chegar lá na hora Y. Esse novo voo que ele vai te oferecer, vai chegar lá que horas? Se chegar mais do que a hora Y, você já tem direito à indenização. Tá legal? Da mesma forma, ou seja, qual é o princípio básico? Vale aquilo que você comprou. Você comprou um voo que chega às 6 horas da manhã em Lisboa. Você foi relocado num outro voo, chegou às 3 da tarde, você vai ter direito à indenização por esse período de atraso, das 6 da manhã até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde. Exatamente. Isso é muito importante para a gente entender o mecanismo, o que a gente tem direito. Eu queria falar também de greve, tá? Muito importante. Eu queria falar de quando você não tem direito a indenizações. Quando você não tem direito? Quando aquele atraso que acontecer, a companhia aérea não pode ser responsabilizada por aquele atraso. Exemplo, causas naturais,
um caso clássico aí, aquele vulcão lá da Islândia que entrou em erupção e cancelou diversos voos na Europa. Isso aí não tem a ver com a companhia aérea, tá? Ou então mau tempo, teve um tufão, furacão, sei lá, um mau tempo ali, teve que cancelar os voos. Então isso não é culpa da companhia aérea, tá legal? Então, se você fizer um pleito, você pode fazer o pleito, mas provavelmente não vai ser bem sucedido, porque isso não é culpa da companhia aérea. Mas tem um caso aqui que a gente fica na dúvida e eu vou esclarecer. Greve dos funcionários. Greve dos funcionários, sim, você tem direito à indenização. Por quê? Porque isso é considerado um problema da companhia aérea. Não é um problema, sim. Não é um problema que ela não poderia evitar. Isso é um problema intrínseco à companhia aérea e, nesse caso, valem as mesmas regras de um atraso comum, ou de um overbooking, ou de cancelamento. Então, assim, atraso, cancelamento, overbooking, todos os três são considerados a partir do horário contratado, quantas horas depois você chegou no seu destino. Sempre você vai sempre analisar por este aspecto, tá? Então a greve também vai entrar nesse caso. Ou seja, teve uma greve da companhia aérea e você teve um atraso por isso, ou cancelamento, ou teve que remarcar o voo, tudo mais, tá? Então vai entrar nesse mesmo caso. Causas naturais, você não tem direito à indenização, e esses outros tipos de causas, sim, você vai ter direito à indenização, tá? Então eu vou contar aqui rapidamente o caso de um amigo, né, que recentemente esteve no Rio, e ele estava com a família, com 2 filhos, ele, a esposa e 2 filhos, e ele teve um problema no seu voo de volta para Edimburgo, tá? Então, qual foi o problema que ele teve? Ele recebeu uma informação da companhia aérea que o voo dele tinha sido cancelado. E eles estavam oferecendo para ele um voo 7 dias depois. E ele falou, não, esse voo eu não quero, porque o meu voo, o voo que eu contratei é um voo direto. Então, eu quero um voo direto. Aí eles falaram, voo direto, foram oferecendo outros voos e não conseguiu tal, porque você não é obrigado a aceitar qualquer voo que eles te derem, tá? Aí, eles colocaram no voo com uma conexão. E era uma conexão em Amsterdã. Então, ia voar do Rio para Amsterdã, de Amsterdã para Edimburgo. E aí, o que aconteceu? Esse voo para Amsterdã, então, 15 dias depois, tá? Então, ele tinha um código localizador com 4 pessoas e era um voo Rio-Edimburgo, num determinado dia. A companhia aérea realocou ele numa data posterior, num voo Rio-Edimburgo com escala em Amsterdã. Ele aceitou, tá? Tinha que voltar, não tinha voo direto mais, aí teve que voltar, tá pronto. Então ele, nesse dia desse voo Rio-Edimburgo com escala em Amsterdã, o voo para Amsterdã atrasou. Então ele chegou lá e não conseguiu pegar o voo, não conseguiu fazer a conexão a tempo e pegar o voo para Edimburgo. Então a companhia aérea realocou esse nosso amigo num outro voo e ele chegou várias horas depois em Edimburgo, tá? Eu soube dessa situação e liguei para ele. E ele me contou a história, eu falei, você tem direito à indenização. E você tem direito a 2 pleitos. O primeiro pleito, cancelamento do seu voo. Que você fez um voo e ele foi cancelado. E aí você ficou 15 dias a mais para pegar o voo que eles tinham realocado. E o segundo pleito, que esse voo que foi realocado, mesmo assim atrasou, e você teve que ficar várias horas com 2 crianças no aeroporto. E aí você chegou mais tarde em Edimburgo, no seu destino final, então você faça um segundo pleito também. E aí eu já recebi a notícia de que o primeiro pleito dele foi atendido e ele já teve direito a 2.400 euros de indenização. Tá? Ele já recebeu esse valor e a Help já descontou dele a comissão de 30%. E agora está rolando o segundo pleito. Não tem ainda a
a decisão desse segundo pleito. Isso aí levou mais ou menos 60 dias para resolver, tá? Era 60 era a minha pergunta. Em 60 dias, ele resolveu. É interessante que o nosso viajante note que se você for colocar na justiça, você muito provavelmente vai levar quase ou mais de um ano para resolver esse problema. E ainda tem mais um detalhe. A companhia aérea precisa ter sede no país, senão você não tem como colocar ela na justiça. Você não tem como acionar ela, né? Na justiça brasileira, né? Brasileira não, você pode acionar na justiça do país, o que muito provavelmente não vai ser viável, né? Vai ser viável. Esse problema aí que eu tive, que eu contei, isso foi um caso que aconteceu comigo, isso foi com aquela empresa, se eu não me engano, ela é polonesa, a LOT. E a LOT não tem sede, não tem escritório no Brasil. Se ela não tem escritório no Brasil, ela não tem CNPJ. E aí eu tive que morrer nesse prejuízo, porque eu não tinha como acioná-los e pedir o ressarcimento. O que aconteceu aí foi que eu pedi à LOT, olha, vocês atrasaram e me deram esse prejuízo aqui. E ela falou, olha só que resposta cínica. Eles falaram o seguinte, olha, o nosso contrato com você é um contrato de transporte. No momento em que o avião toca o solo, o contrato ele se desfaz. As consequências depois disso, elas são suas, não nossas. Ou seja, o que eles estão dizendo é o seguinte, o problema é seu, não é nosso. A gente não tem como ser responsabilizado por prejuízos que você teve por nossa culpa. Isso foi o que ela colocou. E eu não tinha como brigar com eles. Com a AirHelp agora, então, quer dizer que eu poderia. Poderia. Então, essa é uma questão interessante, a gente sempre fala no canal, né, Tony? Se você puder dar prioridade a fazer uma compra de algo que você possa, que tenha sede no Brasil, de uma companhia que tenha sede no Brasil, dê preferência para isso, porque posteriormente você pode entrar na justiça e pleitear algum dano material, algum dano moral por essa questão aí, tá? Então, assim, a AirHelp vai te ajudar em pleitos no mundo afora, tá? Mas se você tem um caso específico, você, além disso, ainda quer pedir mais alguma coisa, essa empresa tem que ter sede no Brasil, senão você não vai ter como... Senão não consegue ter. E esse vale um detalhe interessante, Flávio, que o que acontece? O atraso do voo não foi tanto. Ele foi de cerca de 1 hora. Para a AirHelp, talvez, o ressarcimento que eu preciso receber, que eu receberia, seria um ressarcimento pequeno, porque 1 hora é considerado muito pouco. Talvez nem receba nada. Isso, pode ser. Eu não tenho certeza, talvez nem receba nada, porque 1 hora ele está dentro do limite considerado, tolerável um atraso de 1 hora, talvez, para a aviação. O problema é que esse atraso me fez ter um prejuízo. Certamente que esse pleito seria legítimo se eu colocasse essa empresa na justiça. O problema é que colocá-los na justiça lá na Polônia, por exemplo, é muito complicado para mim. Colocar aqui no Brasil eu não consigo porque eles não têm escritório no Brasil. Então eu fiquei a ver navios, né? A ver aviões, no caso. Já conversamos sobre outros casos. Tem o caso do aluguel do carro lá em Ibiza, seu, né? Tem outros casos aí que... Então é aquele negócio, né? O viajante vai procurar, vou alugar um carro. Onde é mais barato? Aí vai lá no mais barato, né? Aí esse mais barato é num site lá turco, não sei o quê. Faz lá. E se der ruim, tu vai pedir indenização aonde, né? Você vai recorrer aonde? Então eu acho muito complicado, tá? A questão do AirHelp é para voos. Para voos. Legal? E então eu falei assim, esse nosso amigo vai vir no canal para dar pessoalmente o depoimento dele. Eu falei, ó, eu te ajudei, agora eu queria que você viesse dar contar seu caso aqui no canal, que eu acho que vai agregar a vida das pessoas. O importante nosso aqui, a gente está tentando fazer aqui, pessoal, é te dar um suporte para que você viaje mais e melhor. Esse é o objetivo do nosso canal.
Flávio, e uma coisa que é importantíssimo que a gente deixe claro, até para o nosso viajante que está em casa, quanto o canal Partiu Por Aí está recebendo da Help por isso, por nós estarmos provendo essa informação? Me conta. Cara, impressionante, né? Zero. Nada. Até gostaria, porque gostaria que eles, futuramente, quem sabe, né? Mas a gente não tem nenhum vínculo comercial, nem coisa nenhuma, nem um jabá, nada com a Help, tá? A questão nossa aqui hoje, de mostrar isso para vocês, é que eu acho extremamente importante essa ferramenta. Tá? Isso assim, faz uma diferença na tua viagem. Por quê? A tranquilidade que você vai ter quando você enfrentar um problema de voo no futuro vai ser diferente a partir do momento que você tem consciência desse site e dos direitos que você tem. Tá? Exatamente. Isso vai gerar uma tranquilidade na situação. Tá? Aquele estresse, não tenho grana, como é que eu vou fazer? Vou pagar com cartão de crédito, vou gerar dívida, não sei o que e tal. Você começa a ficar nervoso lá na viagem. E viagem não é para isso. Viagem é para você relaxar. Então, assim, aconteceu alguma coisa, você sabe dos seus direitos, sabe o que você tem que fazer, relaxa. Depois você entra aqui e faz um pleito de uma indenização e recebe uma graninha, quem sabe, já dá uma poupancinha aí para a próxima viagem. Né? Tá certo? Então, esse nosso amigo vai vir no canal, vai contar o caso dele, e já tem esse primeiro pleito aí, né, que ele já teve sucesso, e vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar. Se você já teve um problema com uma companhia aérea, coloca nos comentários aqui. Conta pra gente o que você teve de problema numa companhia aérea. Outra coisa, você teve um problema e você não sabe se você tem direito à indenização ou não, o que te custa? Entra no Help, cadastra lá, ele vai te dizer. Eu vou fazer isso agora com um voo que eu fiz de Santiago do Chile para o Brasil, e esse voo atrasou. E foi uma confusão danada no aeroporto de Guarulhos, toda hora trocava de portão e não sei o que mais, uma confusão danada, tá? E eu não sei se eu tenho direito ou não à indenização. Tá? Eu acho que tenho, eu acho que não tenho, não sei. Eu vou entrar no site da Help, vou fazer uma simulação rapidíssima, vou mostrar para vocês como é que se faz aqui agora. Então tá aí o site, tá? É help.com. E já é um site que já está em português, então assim, muito fácil para a gente. E assim, você não tem que fazer cadastro, login, coisa nenhuma. Cara, muito sinistro. É só colocar aqui, ó, muito simples. É só colocar aqui, verificar indenização. Ó, algum voo seu já foi cancelado ou atrasou? Aeroporto de origem, Santiago, não sei qual é o aeroporto, é o SCL, esse aeroporto aqui. Aeroporto destino final, Galeão. Então aqui você já está vendo. O que é o importante? O aeroporto de origem e de final. O que você contratou? Uma viagem que sai do aeroporto de Santiago a tal hora, chega no Galeão a tal hora. É isso que você pagou. É por isso que você pagou. E o que aconteceu? Você chegou mais tarde. Então, vamos lá. Todo voo que você faz se trata tudo por e-mail. Então, eu tenho aqui no meu e-mail todos os voos que eu fiz. Simplesmente eu vou pesquisar aqui qual é o voo. Aqui vai ter o número do código do localizador, né? Então, um voo de Santiago do Chile para o Galeão. Verificar a indenização. Esse voo teve conexão? Sim, teve uma conexão. Onde você teve que trocar a aeronave? Em São Paulo. Se tiver mais de alguma conexão, você coloca aqui, ó. Clica aqui e adiciona outra conexão. Qual o voo que não ocorreu conforme planejado? Foi o voo de São Paulo para o Rio. Qual a companhia aérea? Latam. E aí vem uma dica, pessoal, que existem várias companhias Latam. A minha é a LA. Por que eu sei isso? Por causa do número do voo, tá? Então, é o LA, meu voo é o LA 3582. Eu tenho isso no meu utilizador. Qual foi a data?
25 de janeiro de 2019. Ah, não, Santiago. Santiago, São Paulo é o LA 752. Depois o São Paulo, Rio de Janeiro foi Latam também. O LA 3582. Na mesma data. Então, o que aconteceu? Ó, meu voo atrasou. Quantas horas de atraso você chegou no destino Rio de Janeiro? Então, assim, não me lembro, tá? Não me lembro. Vou chutar, vou botar mais de 4 horas, mas se eu souber, né? Hoje, se acontecer algum problema, eu vou marcar isso direitinho, tá? Mas não me lembro mais. Estou fazendo aqui uma verificação de uma possível indenização de um voo que tem lá atrás. Eu posso pegar todos os meus voos e fazer isso aqui. Sei lá, algum deles eu posso ter uma indenização para receber. Então eu vou colocar aqui que foi mais de 4 horas de atraso. Quando a companhia aérea informou pela primeira vez sobre a alteração no voo, não foi o caso. Então eu vou colocar menos de 3 dias. Tá? O que causou o problema segundo a companhia aérea? Não sei, não me recordo. Vou colocar isso aqui. Agora que vem aqui, ó, as informações do passageiro. Eu vou colocar meu nome, meu e-mail, vou colocar um aceito aqui nas condições, vou em frente. Então, chegou aqui um robozinho do site, né? Já verificou esse voo de São Paulo para o Rio e ele disse que ele teve um atraso de 1 hora e 11 minutos e para esse caso eu não tenho direito à indenização, tá? Então, tipo assim, nesse caso não tem. E você pode fazer isso com todos os seus voos, todos os voos que você teve, por exemplo, já no passado recente, e colocar aqui e fazer uma simulação e ver se você tem algum direito. Se você tiver direito, ele vai te dizer que você tem direito e aí você vai à frente, vai colocar o código localizador, os passageiros, tudo mais, e vai seguir completo em frente. E aí segue. Legal? Então, você falou que você tem um problema lá com algum voo que você acha. Então, é só fazer isso, localizar o e-mail, pegar ali e colocar, tá? Se eu tivesse, por exemplo, eu sei que esse voo teve um atraso, tanto que teve lá 1 hora e 11 minutos de atraso. Eu me lembro que teve um atraso nesse voo. E aí foi nessa conexão de São Paulo. E é interessante que isso ele pegou do banco de dados dos voos mundiais. Isso aí. Não foi você que informou, né? Não. Ele foi lá no registro desse voo desse dia, com aquele número de voo ali. No registro do voo está dizendo que teve um atraso só desse tempo aqui. Então, pessoal, é isso. Essa é assim, a primeira parte do tutorial, onde nós mostramos basicamente o que é o site, a plataforma, o URL e tudo mais, e fizemos uma simulação de um voo aqui meu, para a gente ver. Peguei um voo aqui, eu posso fazer isso com qualquer voo que eu tive, né? Eu já tive. E na segunda parte, não perca a segunda parte do tutorial, nós vamos destrinchar os seus direitos em cada caso. E aí eu já não estou falando necessariamente da plataforma eHealth. Estou falando dos seus direitos em cada daqueles acordos que nós falamos, ou seja, se é sob supervisão da ANAC, se é da União Europeia ou se é de Montreal. Tá? Nós vamos falar quanto tempo você pode pleitear um problema, que tipo de problema que tem e tal, país tal é assim, tudo mais. Não vamos fazer uma passada rápida aqui dos seus direitos. O importante é você entender o que você pode fazer quando tiver um atraso e aí já se comportar de acordo com aquilo. E hoje você pode pegar aqueles voos, começar a se lembrar dos voos que você teve no passado recente e colocar aqui na real. Faz uma simulação lá, não dói nada, é grátis, sabe? Vai, faz, se tiver direito você segue em frente, se não tiver direito, beleza. Valeu?
Beleza, pessoal, é isso. Essa é a primeira parte desse tutorial. A gente ainda vai entrar com a segunda parte no próximo programa, explicando tudo isso que o Flávio comentou aí. E esperamos vocês no próximo vídeo. Não é isso, Flávio? Partiu, beleza, é isso aí, galera. Espero você no próximo vídeo. Partiu, pessoal. Até já. Valeu, fui. Fui. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Ah, moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Que diz... Eu vou contar outro caos enquanto você tá lendo aí, Flávio. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vai abrindo aí. Eu extravi de bagagem. Eu, no ano 2000, viajei a trabalho, fui fazer um treinamento na Cidade do México. E aí, nós fomos num grupo de 4 pessoas, né? 2, eu, o meu chefe, que era... Era um cara muito bacana também, apesar de coroa na época lá, eu tô mais velho que ele agora, mas ele era coroa na época, eu não sou não. E ele era um cara jovial e tal. A Mauri, grande abraço. E mais 2 amigas nossas. Quando nós chegamos lá, a nossa mala, minha, dele foi extraviada. Pá, as malas extraviadas. Pô, que droga, que chato, tá beleza. Pegamos um táxi. Rapaz, o táxi entrou num engarrafamento absurdo. E aí as meninas começaram a botar pilha na gente, dizendo que a gente tava com azar, que a gente era pé frio, que o urubu tinha feito cocô na gente, estavam sacaneando a gente. Até então tava eu e ele sendo zoado, beleza, tudo bem. Cara, passei o primeiro dia do treinamento com a roupa que eu tinha comprado na base da emergência lá, né? E aí, no segundo dia, um pouquinho antes da gente sair, na verdade na noite do primeiro dia de treinamento, chegaram as malas. Aí eu fui correndo, né? Beleza, botei uma roupa mais formal, porque eu tinha comprado calça jeans lá, que dava pra comprar com aqueles $100 deles. Aí coloquei, né? Fui lá, pá, beleza, botei meu sapato, falei, pô, vou dar um brilho no meu sapato. E eu no banheiro do hotel bom, no banheiro do hotel tinha lá uma graxa, uma nuguete. Eu fui passar aquele negócio, meu irmão. O sapato começou. E abriu todo, rasgou o sapato. Aquela parada era corrosiva, eu não sei como eram feitos os sapatos mexicanos. Mas o couro brasileiro, meu irmão, a parada começou a desabrochar. Quando eu olhei pro meu pé, eu falei, não acredito. Tive que trocar a roupa toda, botar uma roupa que não era mais social, de novo, calça jeans, não sei o quê, e desci pra tomar um café. Café absurdamente irado, injuriadíssimo. E aí as meninas falaram, quem tá usando essa sarada é ele. Aí eu mais injuriado ainda. Caramba, que droga. Aí, mas eu me lembro também que foi durante essa viagem que teve o jogo do Vasco. O River, aquele golaço de falta do Juninho. Carimbamos praticamente na semifinal o título do Vasco na Libertadores. Eu usava fralda aqui, hein? Foi bom, hein?